Mateus capítulo 4, o versículo 17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Várias pessoas no decorrer dos anos já me perguntaram sobre a diferença que há entre o reino dos céus, como nós lemos aqui no versículo 17, porque está próximo o reino dos céus, e outra expressão muito parecida, mas não igual, reino de Deus. Qual a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? E hoje nós vamos ver justamente essas duas expressões, e nós vamos ver que estão tratando de uma única soberania divina. Essa soberania de Deus é ao mesmo tempo já presente e também futuramente. Então, já presente para o futuro também. E ambas essas posições, elas nos chamam, nos conclamam à fé e à obediência. De fato, essas expressões de reino de Deus e reino dos céus, eles unem, elas fazem um vínculo entre o céu, porvir, futuro, e a terra, o presente em que vivemos. Na maioria das vezes que você lê no Novo Testamento, reino dos céus ou reino de Deus, elas são 95% das vezes perfeitamente intercambiáveis. Porém, existem nuances, existem, em alguns casos, uma pequena diferença muito sutil de por que foi usado um e não o outro. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente limpar o ar. Em Mateus 4,17, que nós lemos, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muito bem. Aí nós vamos agora para o versículo paralelo, Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você veja que os dois versículos estão falando a mesma coisa sobre a proximidade do reino de Deus ou do reino dos céus. E qual a diferença então, pastor? Bom, a diferença é o seguinte: em Mateus 4,17 que nós lemos, temos reino dos céus, e isso traz uma ênfase mais judaica, porque está se referindo a algo não só no porvir, mas algo diretamente de Deus em relação ao povo judeu. O livro de Mateus, para quem não sabe, ele tem uma conotação mais judaica. O Evangelho de Mateus, ele mostra Cristo, sim, mas ele mostra ele mais, mostra Cristo como o Cristo judeu. Nós temos o Evangelho de João, que mostra Cristo mais como humano, tá? E nós temos o Evangelho de Lucas, de Marcos, que mostra Cristo como o servo, tá? E assim por diante. Então, cada um dos evangelhos, eles relatam essencialmente a mesma coisa, mas com uma pequena nuance diferente. Então, já em Marcos 1,5, usa reino de Deus, que tem uma ênfase mais geral, mais universal, ao falar do reino de Deus. Tá? Então, ambas se referem à mesma coisa, mas cada uma em esferas diferentes. Reino de Deus, reino do céu, para trazer isso. Você pode ver, é uma nuance, não é nada que muda o significado, mas ela tem sim essas pequenos detalhes. Mas de modo geral, você pode usá-los intercambialmente. Porém, tanto um quanto o outro se referem a esses reinos. Então, o que eu quero falar hoje, o tema da mensagem de hoje, é dois reinos, um só Deus. Dois reinos, um só Deus. Vamos comigo para Mateus 6, e versículo 33,
onde nós vamos ver o reino presente. Falei agora há pouco que um se refere para o reino presente e outro para o reino futuro. Vamos ver o presente primeiro. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui você vê um uso do reino de Deus. O reino de Deus. Esse reino em questão aqui é o reino presente, é o reino ativo, existente na nossa vida, no nosso cotidiano. Ele é presente, não é futuro. Como podemos chegar a isso, pastor? Bom, aqui ele está fazendo uma promessa em relação a hoje. Esse reino presente, esse reino ativo, ele deve ser a nossa maior prioridade. Como diz aqui, buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, a nossa prioridade maior é o reino de Deus. Pelo contexto, nós podemos deduzir, não pela frase reino de Deus, que é usada, ou reino dos céus, que aqui não é usada, não pela expressão em si, mas pelo contexto do versículo. Como nós já sabemos, todo texto tem que ser entendido dentro do seu contexto. E a mesma coisa aqui. Então, esse reino de Deus, ele é o reino futuro ou ele é o reino presente? Bom, aqui está dizendo que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então, se eu sou instigado, comandado de fato a buscar primeiro o reino de Deus, então quer dizer que esse reino existe aqui. Eu não posso buscar alguma coisa que é na eternidade. Eu não posso buscar uma coisa que está no futuro. Então, se manda buscar primeiro, é porque eu posso buscar hoje, aqui, agora, nessa vida, nessa terra, nessa situação, nessa circunstância. Então, aqui se refere ao reino presente. Ademais, note que ele lista, no versículo 25, voltando um pouquinho, ele lista aquelas coisas que serão acrescentadas para aqueles que priorizam o reino de Deus. Versículo 25 fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Veja só, que vida? Essa vida. Não está falando sobre a vida no porvir, sobre a vida eterna. Essa vida. Então fica claro, mas continua. Pelo que haveis de comer, comer é o quê? É agora, é presente, é essa vida. Ou pelo que haveis de beber, é agora, é nessa vida, não é no futuro. Nem quanto ao vosso corpo, esse corpo, pelo que haveis de vestir. Então está falando tudo sobre coisas presentes. Que comer, que beber, que vestir, essa vida. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Mais uma vez, que vida, que corpo? Esta vida, este corpo. Então aqui, pelo contexto de Mateus 6,33, nós sabemos que o reino de Deus está se referindo ao reino de Deus presente, atual, aqui na terra, o qual devemos buscar. Então, está tratando das necessidades da vida presente e do corpo que nós atualmente temos. Esse reino presente, atual, não só é referente, como nós vimos, às necessidades desta vida, mas também em relação ao seu crescimento. O reino de Deus cresce aonde? Aqui, na terra, nessa vida. Mateus 13, se você for rápido e gatilho, Mateus 13, no versículo 31, fala assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus, veja bem, aqui está usando não o reino de Deus, mas está usando o reino dos céus. Pastor, você está usando o reino dos céus, então não está falando sobre o reino presente. Não, negativo. Está sim falando do reino presente. Lembre-se, não é a expressão reino de Deus ou reino dos céus que vai determinar se está falando sobre o reino presente ou o reino futuro. É o contexto. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é o maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Versículo seguinte, outra parábola. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus
é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então ele está falando sobre o crescimento da semente, no caso da mostarda, que é a menor, mas cresce, e está falando sobre o fermento que faz a massa crescer. Ambas as parábolas usam a expressão o reino dos céus. Mas não quer dizer que o reino dos céus é só exclusivamente no céu e não na terra. O contexto dita que o crescimento desse reino é onde? É aqui na terra. Tanto que usa o pão, fermento no pão, e usa também a hortaliça na plantação, no caso a mostarda. Então, o contexto indica que está se referindo a um reino, uma autoridade divina presente deste mundo, desta terra. Outro aspecto também que se refere a este mundo e esta terra, a gente encontra lá em Mateus 12, no versículo 28, onde diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vós o reino de Deus. Então aqui voltou a usar reino de Deus. Então o primeiro exemplo que nós lemos lá em relação à providência do que comer, do que vestir, do que beber desta vida, usa a expressão reino de Deus sobre o reino presente, aí usando a expressão o reino dos céus sobre o seu crescimento, mas também é o reino presente, apesar de usar a expressão diferente, e aqui em Mateus 12, 28, volta a falar sobre o reino de Deus, mas continua fazendo referência ao reino presente, porque aqui está falando, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vós. Onde estavam os vós? Onde estavam as pessoas que Jesus estava dirigindo a palavra? Estavam aqui na terra. Eles viram Jesus expulsar os demônios e disseram, o reino de Deus é chegado a vós, ou seja, está aqui como? Em poder. O poder que ele tinha de expulsar os demônios. Então o reino de Deus presente expulsou os demônios. Então nós vemos aqui 3 exemplos da providência de Deus, do poder de Deus e do progresso do reino de Deus, ambos usando as expressões reino de Deus e reino dos céus. Então você veja como é intercambiável. O que vai ditar o reino presente e o reino futuro não é reino de Deus, o reino dos céus, mas o contexto do que aquele texto está falando. Como nós vimos, o crescimento, o progresso, o poder de Deus e a providência de Deus em nossas vidas. Olhem comigo para Mateus 25, versículo 34. Então esse é o reino presente que nós falamos. Ambas as expressões, reino de Deus, reino do céu, se referem a um destes dois, essas duas esferas, digamos. E diz assim então, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está falando sobre o reino futuro. Para começar, Mateus 25, uma profecia, é algo que não aconteceu ainda no nosso tempo, mas é algo que está no futuro, está na eternidade. Para a gente, a nossa perspectiva está no futuro. E esse reino é futuro, é para o povo provir. E ele, se você notar aqui, ó, a expressão que fala, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Pastor, aí não está dizendo se é o reino de Deus ou se é o reino do céu, só fala o reino. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como fala benditos do meu Pai, possui por herança, nós podemos inferir que aí está falando sobre o reino de Deus, apesar de não ser explícito. Mas não importa. O que importa é que nesse caso o reino se refere a algo no futuro. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 32, onde nós temos o anjo Gabriel anunciando a vinda de Cristo, nós temos assim no versículo 32, este será grande, falando sobre Jesus que iria nascer, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, esse reino é um reino presente,
ou é o reino futuro? Isso aqui é um reino futuro. O reino de Cristo, este reino aqui, ainda não começou. Ele veio. Mas lembre-se, Jesus, ele não é o rei entronizado. Ele é o rei, mas não é o rei deste mundo. Quando é que ele vai ser o rei deste mundo? Quando ele voltar no final da grande tribulação. Lembra o arrebatamento, tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação, 3 anos e meio, no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, mas isso é para outra ocasião, não é para agora, não vamos ver isso agora. Mas quando se completar esses 7 anos, aí ele vai voltar, aí ele será entronizado na terra. Ou seja, apesar de ser algo que vai ser na terra, está no futuro, está no porvir, não está no presente. Então aqui não usa reino de Deus ou reino do céu, só usa o reino, se você notava assim, com R maiúsculo, indicando um reino específico, não é um reino qualquer, mas um reino específico. Mas é um reino que está no futuro. Lá em Daniel, já que estamos falando de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, Daniel faz alusão a este reino. Versículo 44, Daniel 2. E nos dias destes reis, suscitará Deus do céu um reino que não será jamais destruído. E este reino não será deixado a outro povo, mas quebrantará e desfará todos estes reinos e estará para sempre. Então, é no futuro para Daniel, também no futuro para nossa posição no tempo, e é um reino que ele vem do céu e ele não será destruído, ele estará para sempre. Então aqui nós temos uma referência clara ao reino futuro, o reino futuro aqui na Terra. E nós crentes fazemos parte e faremos parte desse reino futuro. O reino presente, que como nós vimos, nós já fazemos parte, sim, mas também no reino futuro, que ainda está no futuro, também faremos parte desse reino. Esse reino, ele essencialmente traz a plenitude escatológica e profética, e ela vem junto com o juízo, tanto para o mundo quanto para os crentes também, recompensa, os galardões e bênçãos eternas. E lá nesse reino futuro nós teremos então uma herança eterna preparada no futuro para nós. Essa é o que a Bíblia chama de a herança dos fiéis. Fica nesse reino futuro. Colossenses 1:12 faz menção da maior esperança que o crente pode ter, que é a salvação. De todas as esperanças, de todos os galardões, de todas as recompensas que nós temos, a mais preciosa é a salvação. Colossenses 1:12 fala assim: dando graças ao Pai que nos fez já idôneos. Nós já somos idôneos. Não é que nós vamos ser, nós já somos. Para participar da herança dos santos na luz. Essa luz não é aqui na terra, a terra está em trevas, a terra jaz no maligno. Então, esse na luz está falando sobre o porvir, sobre o futuro. E essa herança que está falando aqui é justamente por já nos ter feito idôneos. Estamos justificados, perdoados, aptos para essa herança na luz. No futuro, nós já estamos aptos, mas nós só teremos ela no futuro. Ninguém está com pressa, alguém com pressa? Não, mas vai chegar um dia. 1 Pedro 1:4 também trata dessa forma, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós, guardada nos céus para nós. Então, não tem como perder a salvação. Não tem como diminuir a salvação. Não tem nada que possamos fazer para tornar nossa salvação mais forte ou menos forte. Ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela não pode murchar. Ou seja, ela não pode diminuir.
Ninguém vai ser mais salvo do que o dia que recebeu Cristo. Eu, como todo mundo está cansado de saber, recebi Cristo dia 21 de julho de 1991. Eu sou tão salvo hoje quanto eu era naquele dia. E eu vou ser tão salvo naquele dia como eu sou hoje, como você daqui a 1 bilhão de anos. Então, ela não muda, nós já somos idôneos preparados. Então, essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Mas há também outras recompensas nos céus que não é apenas a salvação. Eu digo apenas, não menosprezando a salvação, mas dizendo que não se limita a salvação a chegar lá. Nós temos a possibilidade de termos galardões eternos na eternidade. Tá? Isso a gente vê, por exemplo, no Salmo 37, no versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a sua herança permanecerá para sempre. Isso casa com o que Jesus falou, que devemos ajuntar tesouro aonde? No céu. Onde o que não acontece? Onde o ladrão não rouba, a traça não rói, ferrugem não come. Tá? Então, ele é guardado, não tem como perdermos essa salvação. Existem, é verdade, alguns tipos de galardões que podem ser perdidos. Não é a salvação, porque salvação, lembrando, salvação não é galardão. Salvação é um dom gratuito. Tá? Mas nós podemos ganhar galardão, além da salvação, que são bênçãos eternas, e existem algumas que nós podemos perder, outras não, mas algumas podemos perder. Algumas podem ser diminuídas pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Outras não. Outras Jesus falou, quem fizer assim, 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 de modo algum perderá. Ou seja, esse tipo de coisa não vai perder a salvação. Perder o galardão, perdão. Então existem galardões que podem diminuir, outros não. Mas isso também é assunto para outra hora. Apocalipse 22, 12 diz: e eis que cedo venho, que é Jesus falando, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então isso aqui, não que ninguém está duvidando, mas fica bem claro que isso não é salvação. Ele fala sobre galardão, e não é salvação, porque esse galardão, ele é de acordo, segundo a sua obra, ou seja, é de acordo com o que nós fazemos nessa vida, como nós vivemos esta vida. Então não é salvação, nós já sabemos disso, mas isso deixa bem claro que existe o galardão, e esse galardão ele é condizente e relativo a como nós vivemos essa vida. Essa vida no reino presente vai ser refletida na nossa vida no reino futuro. Como? De acordo com o galardão, que vai ser de acordo com as nossas obras, como nós vivemos decisões, escolhas, nosso testemunho, se nós cumprimos o plano de Deus tinha para a nossa vida, tudo isso será colocado na balança, e então nós teremos então esse galardão. Então não perca de vista o reino futuro. É muito fácil a gente ter mais em vista, muito fácil não, é mais fácil a gente ter em vista o reino presente, porque o reino presente fala a nós aqui, agora, nessa vida, nesse corpo. E mesmo assim, muitas pessoas, muitos crentes, eles perdem vista desse reino presente. Tanto que Jesus falou o quê? Para não se preocupar com o que haver de comer, de beber, de vestir, que a vida é mais do que o que você come, você bebe, você veste. Então ele falou isso para pessoas que estavam ansiosas, que mesmo se tratando do reino presente, eles tinham perdido vista disso e estavam simplesmente vivendo, correndo atrás, o que o Jesus falou lá no texto, correndo atrás do que todas as nações do mundo correm. Ou seja, vivendo igual ao mundo. Vivendo simplesmente correndo atrás da cauda, digamos, pagar conta, comprar isso, o que vai comer, o que vai beber, ou seja, tudo em relação a esta vida, e esquece que existe um reino de Deus, a autoridade de Deus, uma economia de Deus presente, ativa e viva aqui e agora ao nosso redor. O reino de Deus, o reino do céu nos cerca, estamos nele, nesse reino presente e ativo. E tem muito crente que vive, como se não tivesse. Então, se a gente perde vista, Jesus, obviamente, tratando do assunto, porque não é nenhuma novidade, se nós perdemos vista do reino de Deus presente, então seguramente
Quem perdeu vista do reino de Deus presente, também não tem vista o reino de Deus futuro. Não está pensando no porvir, não está pensando no tribunal de Cristo, não está pensando nos galardões eternos celestiais, não está pensando nisso. Então nós temos que ficar atinados e nunca perder de vista esse aspecto do reino eterno. Tanto o presente, temporal, em que nós estamos, sim, quanto ao que nós não estamos ainda. Mas lembre-se, nós vamos participar do reino futuro de Deus. Em que qualidade, que posição? Isso vai fazer parte dos galardões. No céu futuro, no reino futuro, não pense você que está todo mundo flutuando nas nuvens, tocando harpa e dizendo bom dia, a paz do Senhor para todo mundo. Não é assim. Haverá sociedade, haverá economia, haverá organização, assim como esse mundo. Haverá posições, haverá tarefas, haverá tudo isso. Moradia, haverá hierarquia. Com uma diferença. Neste mundo, você pode mudar de hierarquia social, financeira, econômica, etc, etc. Você pode ganhar fama e perder fama. Na eternidade, você não pode ganhar e nem perder. Que bom, não posso perder. Mas se você está na grota dos anjos, você também não tem como sair daquela posição. Vai ser fixo. A sua morada no céu vai ser fixa, você não vai poder mudar. Hoje podemos. Eu lembro, a primeira casa que eu e a irmã Simone morávamos, depois de casado, era uma casa um tanto modesta. Tinha parede, janela, porta, quarto, teto, luz elétrica, água encanada, tudo bem. Mas era uma casa relativamente modesta. E nós moramos em lugares melhores e piores durante nossa vida. Ou seja, existe mobilidade. Igualmente aqui, nós podemos ser mais ou menos fiéis. Nós podemos ser mais ou menos abençoados nessa vida. Uma vez que passamos pelo arrebatamento, e a primeira coisa do arrebatamento vai acontecer é o tribunal de Cristo, onde serão dados os galardões. Aí terá as bodas do Cordeiro, que é a grande festa. Algo me diz que tem muito crente que vai estar sem muito apetite, mas isso é outro assunto para outra hora. E depois dali, acabou-se. O que você foi dado como galardão, como posição, como é aquilo para sempre. É eterno. Não vai mudar. Você não vai perder, mas também não vai ganhar. Você não vai mudar para uma morada menor, mas também não vai mudar para uma morada maior. Então, nunca perca a vista disso, porque nós vamos participar do reino de Deus, do reino dos céus, presente, futuro. E esses dois termos se referem à soberania. Tanto no presente, como nós vimos em relação à providência de Deus, em relação ao poder de Deus e ao progresso, tudo aqui. E também em relação ao futuro, na glória eterna e nos tesouros que nunca se acabam, nem se corroem, nem se perdem. Então busquemos esses reinos. O presente, se buscarmos o reino presente, automaticamente refletirá no reino futuro. Então, o reino de Deus ou o reino dos céus são intercambiáveis, mas as esferas são duas. Dois reinos, um só Deus.